Estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Hoje será o segundo episódio dessa série, Transhumanismo. Eu até compartilhei algumas reações de pessoas que assistiram ontem. Ontem eu estava extremamente nervoso, mas muito mesmo. Eu estava assim... Ontem não deu para perceber, talvez, mas chegou uma hora que eu nem sabia o que eu estava falando, de tão assim nervoso que eu estava, porque é muito novo tudo isso, né? Eu relutei muito em entrar em lives, em gravar vídeos e tudo, por algumas razões. Primeiro que eu sou mais reflexivo, eu gosto mais de escrever e Tati, eu sou mais da escrita, mais livros. Dáguida, boa noite, querida. Boa noite. E segundo, porque tem tanta gente falando na internet que eu sempre pensei assim, já tem tanta gente falando, tanta gente gravando, que eu ia ser só mais uma gota nesse oceano e julgava que não deveria me envolver com isso, mas devido às circunstâncias, estamos aí confinados compulsoriamente, de maneira que é inevitável que a gente precise se comunicar, e eis-me aqui. Agora, 8 horas em ponto, nós iniciaremos. Sandra, ei, querida, deixa um abraço aí pro maridão, meu amigo. 8 horas em ponto, começaremos nesse momento. Eu quero fazer uma breve recapitulação do que foi falado ontem, para a gente avançar. Ontem fizemos uma introdução falando sobre o transhumanismo. Transhumanismo é uma corrente filosófica científica que... Irmã Geusa, quanto tempo? Bom que você esteja aqui. O transhumanismo é uma... Lucinéia, seja bem-vinda. É uma corrente filosófica e científica que pressupõe de que haverá um momento onde haverá uma transcendência do homem através de Miriam, Leones, ei, querido, João Vitor, São Gabriel da Palha em peso, que legal. Ó, minha mamãe também, ó, se minha mãe está assistindo, já vou ficar mais tranquilo hoje nessa live. Ei, Rafa é guerreiro, hein? Muito bom você estar aqui, querido. Então, como falávamos, o transhumanismo ele pressupõe de que o ser humano, a partir de aplicativos e recursos tecnológicos, poderá sofrer uma espécie de transcendência das suas próprias limitações. Na live de ontem eu comentei que eu enxergo isso como uma espécie de uma releitura da modernidade. Na modernidade, século XX, o ser humano empolgado às novidades e inovações tecnológicas, julgou que eletrodomésticos e demais aparatos da tecnologia da época ia promover mais bem-estar, mais felicidade, ia sobrar mais tempo. E algumas décadas depois ficou constatado a frustração do ser humano e da sociedade ao perceber que, infelizmente, ou felizmente, toda tecnologia, todo avanço tecnológico, científico, eletrodomésticos e uma série de comodidades da vida moderna não proporcionaram mais tempo, não proporcionaram mais felicidade e, pelo contrário, trouxe ainda mais angústia. Isso foi a plataforma para a sociedade que vivemos hoje, que é uma sociedade pós-moderna, e não há tempo para explicar tanto a respeito disso, mas basicamente é uma frustração olhando para a modernidade e percebendo que toda promessa, as expectativas em relação de um melhoramento da sociedade humana baseado em tecnologias se mostrou infrutífero e ineficiente. O transhumanismo é como um resgate dessa esperança tecnológica. E um jeito fácil de entender o transhumanismo é, por exemplo, o celular que praticamente todo mundo hoje usa, né? O celular hoje é uma espécie dessa promessa
do transhumanismo, porque a partir dos aplicativos disponibilizados no smartphone, a partir da interatividade da internet, nós temos uma espécie de extensão de nós mesmos. Hoje, a pessoa esquece a cabeça, mas não esquece o celular. Nós temos uma relação muito forte com a tecnologia hoje. E já existe expectativa de que os aplicativos que hoje são usados nos celulares, e Júlia Gonzalez, parceiro, Lucimar, irmã Celsa, uma bênção ter vocês aqui. Eu não estou acompanhando todos, mas depois eu carinhosamente vou responder cada um dos que estão aqui conosco. Hoje já existe expectativa em cima dessa linha científica de que o que hoje é utilizado através de uma plataforma móvel, que são os celulares com seus aplicativos e o seu software e tudo mais, chegará o tempo que tudo isso caberá exatamente, haverá uma simbiose entre essa tecnologia móvel, que ainda é externa a nós, e essa tecnologia será implantada dentro de nós através da nanotecnologia. Sendo assim, os mais entusiastas dessa linha filosófica do transhumanismo acreditam que o homem será capaz de aprender coisas novas, como numa espécie de download, incluindo idiomas, entre outras técnicas que farão do ser humano mais eficiente, mais capaz, e é por isso que esse sufixo, esse prefixo transhumanismo é uma proposta de que o homem passaria por uma transcendência das suas próprias limitações. E o meu objetivo é trabalhar em cima disso. Será que a tecnologia de fato melhoraria quem nós somos? Olhando para o passado, olhando para os 6.000 anos de história de civilização humana, as tecnologias no decorrer dos períodos que elas foram implantadas, elas de algum modo melhoraram o ser humano? Para responder isso, ontem eu fechei a live trazendo um relato bíblico que trata de uma tragédia familiar envolvendo dois irmãos. O nome deles, Caim e Abel. Eu acredito que seja senso comum, todos nós conhecemos a história de que Caim, o irmão mais velho, movido por uma paixão, movido por um sentimento, movido por uma emoção destruidora, ele se voltou contra o seu próprio sangue, contra o seu próprio irmão, praticou violência e inaugurou o primeiro homicídio deste planeta. E ao olhar para Caim, nós olhamos para um ser humano com todas as suas potencialidades. E Caim está distante de nós, como eu falei, existem variáveis nisso, mas de acordo com o relato bíblico, a estimativa é que Caim esteja distante de nós em torno de 6.000 anos. Eu pergunto, de lá para cá, desses 6.000 anos para cá, o ser humano evoluiu em termos de comportamento? Sim ou não? Nos dias de hoje, existem homicídios? Existem homicídios. No dia de hoje, existe violência, existe arrombamento, existe latrocínio, existe roubo, existe. Se todas essas brutalidades estiveram presentes em Caim 6.000 anos atrás e ainda estão presentes hoje, 6.000 anos depois, isso no mínimo nos mostra uma realidade de que o ser humano é ser humano desde o princípio da criação do mundo. As tecnologias não alteraram o fato de que nós somos seres apaixonados. E quando eu falo seres apaixonados, eu estou me referindo ao fato de que tanto eu quanto você, como Caim, como Abel, como todos os que já passaram,
foram seres humanos passíveis de paixões, de sentimentos, de emoções conflitantes, da capacidade de se apegar a alguém, assim como da capacidade de sentir repulsa por alguém. Da dualidade entre amar e odiar, entre sentir um amor altruísta e ao mesmo tempo poder ter o potencial de sentir inveja, rancor, mágoa, tristeza, alegria. Essa montanha-russa emocional esteve presente no coração de Caim, está presente no seu coração e está presente no meu. E o relato bíblico de Gênesis capítulo 4 trata dessa dinâmica entre as faculdades da razão, do intelecto, da vontade, em contraste com as emoções, os sentimentos, os desejos e as paixões. Isso fica registrado de um modo muito preciso quando Deus chega para Caim e diz as seguintes palavras: Caim, por que seu semblante está caído? Porque a fisionomia é como uma moldura do coração. Nós temos em nosso rosto uma moldura do nosso coração. Através do meu rosto, você é capaz de identificar se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou com medo, se eu estou nervoso, se eu estou amando, se eu estou... Enfim, a gente consegue ler o outro através das expressões faciais. E Deus olhou para Caim e disse: Caim, por que descaiu o seu semblante? Por que você está com o semblante fechado? Então disse Caim: Caim, o teu desejo será contra ti. O teu pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Que palavra tremenda! Porque ali Deus enxergou, e Deus enxergou Caim do modo mais profundo. Tanto a expressão facial de Caim denunciou o coração dele, quanto Deus, olhando o coração de Caim, viu que o desejo dele seria contra ele, que o pecado estava batendo a porta do seu coração, porém cumpria a Caim dominar aquele sentimento, aquele desejo, aquela paixão. E o que mais me deixa assim impressionado é que essas paixões, esses desejos, esses sentimentos, essa capacidade emocional que nós possuímos, não foi uma coisa alienígena vinda de fora, não. Foi colocada por Deus entre nós, dentro do nosso coração. Porque um ser humano sem emoção é um sociopata, é um psicopata, é um homem perigoso. Um homem sem emoção é um homem perigoso. Deus implantou emoções no meu coração e no seu. Porém, ao mesmo tempo que Deus colocou emoções no seu coração e no meu, Deus disse para Caim: cumpre a ti dominar o seu desejo. As suas faculdades superiores, a sua razão, a sua vontade, o seu intelecto, a sua capacidade de decisão tem condições suficientes para administrar as suas emoções. De maneira que quando Caim fez aquele... Leones mandou uma mensagem aqui: na minha opinião, a tecnologia não melhorou nada o ser humano. Pelo contrário, melhorou ainda mais a mente das pessoas. Logicamente, a tecnologia nos ajuda em muitas coisas, mas muitas vezes ela corrompe a nossa mente, infelizmente. Concordo, Leones? Porque a gente precisa tirar todas as muletas, no sentido de, por um lado, julgar que a tecnologia nos melhora. Esse é um extremo da coisa. Achar que o homem munido de ciência se tornará um homem melhor. Esse é um extremo. E outro extremo é julgar que o homem sem ciência, sem tecnologia, seria um primata, seria um Neandertal. Não. De acordo com as escrituras, mesmo num tempo onde não havia luz elétrica, não havia tecnologia, não havia
nada do que a gente conhece, Caim matou Abel. Onde não havia influências, não havia nenhum tipo de coisa de estresse urbano, não haviam greves, não haviam ônibus lotados, não havia drogas, não havia nada, Caim matou Abel. Em países hiperdesenvolvidos, onde a renda per capita é elevada, onde existe uma qualidade de vida muito acima da média, também existe o mal. Então, Leones, em cima da sua fala, eu enfatizo, de fato, nós precisamos compreender que o ser humano, o tempo todo, está lidando com as suas reações em torno do meio, em torno das suas próprios sentimentos, eventualmente frustrado, eventualmente atendido. Porém, a fala de Deus sobre Caim é uma fala que é perene, é eterna e diz respeito a todos nós. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Se nós não dominarmos nossos sentimentos e desejos e paixões e emoções, se não houver uma administração disso tudo, não tem casamento que dure, não tem amizade que seja possível, não tem relações trabalhistas que sejam produtivas. Se nós não dominarmos nossas paixões, não há relação humana. Isso fica muito claro na tragédia entre Caim e Abel. Porque quando Caim decidiu permitir as suas emoções vazassem, extravasassem, sem nenhum tipo de domínio, como um cavalo chucro, como um leão selvagem, como uma besta, quando Caim decidiu agir dessa forma, ele rompeu a relação com o irmão. E ele fez o mal contra o seu próprio irmão. Outro elemento que eu queria apresentar na reflexão de hoje é que esse ato estranho de Caim assassinando o próprio irmão faz pensar em uma coisa que toda vez que eu penso eu me sinto bastante constrangido. Porque o relato bíblico de Gênesis capítulo 2 diz que Deus criou o mundo. Sabe, hoje existe uma ala considerável da ciência que estabelece parâmetros imaginativos a respeito de como o mundo surgiu. E com todo respeito com aqueles que pensam de um modo diferente, eu não vejo lógica no evolucionismo. Eu vejo muito mais coerência em uma criação onde há uma mente inteligente por detrás do que no mero acaso. E se você procurar sobre algumas linhas de pensamento, como o design inteligente, entre outras linhas que trabalham com uma lógica, uma ciência por detrás do relato bíblico, você vai chegar à conclusão de que faz muito mais sentido o relato bíblico do que uma suposta explosão aleatória que deu origem a tudo que existe. Porém, sem entrar nesse mérito, o relato bíblico diz que Deus criou o mundo. Então pensa comigo. Deus criou o mundo e Caim matou Abel. Deus criou o mundo e Adão transgrediu. Deus criou o mundo e desde que existe mundo é violência, é barbaridade, é assassinato e tudo mais. Alguns, quando olham para essa realidade, entram num conflito intelectual muito grande, porque a pessoa repleta. Vamos ver aqui o que o João Vitor escreveu aqui. O homem continuou mesmo desde o começo, a tecnologia é apenas uma ferramenta. Legal. Assim como fogo é uma ferramenta muito antiga. Alguns usaram para cozinhar e outros usaram para matar. É verdade, João Vitor. Então veja, as escrituras dizem que Deus criou o mundo.
E as mesmas escrituras dizem que na terra não há conhecimento, não há amor, não há verdade, mas o que prevalece é mentira, assassinato, roubo, homicídios e tudo mais. Tenta harmonizar essas duas coisas. Deus criou o mundo, Caim matou Abel. Deus criou o mundo e existem todas as coisas que nós conhecemos. Como harmonizar essas duas coisas? O relato bíblico diz que Deus criou Adão com a perícia de um Michelangelo fazendo uma estátua de mármore. Pegou o barro e de modo minucioso, preciso, fez uma estátua perfeita. E na sua presciência, Deus sabia o que aconteceria, porque o Cordeiro de Deus, que é Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe exatamente o que aconteceria. Deus saberia que Adão comeria do fruto proibido. Deus saberia que Caim mataria Abel. Deus saberia que Lameque mataria por banalidades. Deus sabia que o mundo chegaria num ponto irreversível no tempo do dilúvio. Pouco tempo depois, Deus saberia da Torre de Babel, Deus sabia de Sodoma e Gomorra, Deus sabia de Nínive, Deus sabia dos filisteus, Deus sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, Deus criou o mundo. Eu fico a imaginar que quando aquela estátua que seria Adão estava ali sem forma e sem vida, e Deus estava prestes a dar fôlego para que aquela estátua de barro se transformasse num ser humano. E Deus, na sua onisciência, olhando para aquela estátua, sabe exatamente tudo o que aconteceria. E não apenas o mal que o homem praticaria aconteceria, mas sobretudo a cruz. E mesmo assim, Deus foi lá e soprou nas narinas de Adão. A única forma de harmonizar o fato de que Deus criou o mundo e o homem fez e faz o que faz é porque Deus é amor. Deus é amor, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou encerrar o vídeo de hoje dizendo para você, deixa eu ler aqui, ó. Tecnologia não há nem boa nem má, sim. O homem é que pode usar para o bem ou para o mal. O problema não é a tecnologia, o problema é o homem. Uma arma na mão de um ladrão é ruim. Verdade, Jefferson? Com certeza. A tecnologia, assim como os aviões, né? Eu já ouvi dizer que quando Santos Dumont viu que os aviões estavam sendo usados na guerra, ele enlouqueceu, né? A pólvora, a princípio, também era usada na construção civil e depois acabou sendo usada para matar pessoas, né? De fato, assim como as emoções não são más em si mesmas, mas elas precisam de domínio, a tecnologia também não é má em si mesma, mas ela precisa de domínio. E é por isso que eu reforço. A fala de Deus sobre Caim é como uma espécie de trilha para nós de fato alcançarmos o transhumanismo. Porque, na minha visão, o transhumanismo não é alcançado pela tecnologia, mas o transhumanismo é alcançado pelo senhorio de si mesmo, baseado no poder de Deus. Um homem transcende as suas próprias limitações, não através de aparatos, de coisas. O homem transcende as suas próprias limitações a partir do momento que ele toma um senhorio de si mesmo, e pela graça e poder divino ele consegue superar os seus próprios impulsos, dominar as suas próprias paixões e canalizar a sua própria vontade. E inevitavelmente, quando eu olho para esse livro aqui,
quando olho para esse livro aqui, de Gênesis a Apocalipse, eu vou dizer para você que quando olho para esse livro, eu vejo que há uma singularidade na pessoa de Jesus Cristo. Há uma singularidade na pessoa de Jesus Cristo. Porque, sem sombra de dúvida, Jesus, ele é tudo aquilo que nós devemos ser. Jesus teve um domínio perfeito sobre si mesmo, sobre suas próprias emoções, sobre tudo aquilo que faz parte de um homem. E sobre ele as Escrituras são precisas. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar a live por hoje. Eu quero deixar aqui Heleninha, querida. Deixa eu ver mais quem está aqui. Já falei com Sandra. Renilda, Deus abençoe, querida. Um abraço nas crianças. Benjamin, meu brother. Cadê? Olha, tem um monte de gente aqui, eu não estou conseguindo ver todos. Queridos, é um privilégio. Como eu falei no começo, eu tô Samuel, querido, eu tô rompendo um paradigma pessoal. YouTube, Face, tudo mais já tem Dagda, já tem muitos anos e ontem eu fiz minha primeira live. Então, acabou que com essa circunstância eu me vi obrigado a romper essa limitação pessoal. Para mim, ao mesmo tempo, um desafio, mas que Deus nos guarde. Amanhã avançaremos um pouco mais e que fique claro, o objetivo dessa série é nós entendermos como vivermos além das nossas próprias limitações. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Você tem emoções que muitas vezes te assaltam, eu também tenho. Você sente paixões que às vezes te desviam do foco, te conduzem para outros caminhos, eu também tenho. E quando eu falo de paixões, não é só paixão sexual, paixão sensual, coisas assim, mas às vezes é a preguiça de não fazer o que você sabe que deve fazer. Às vezes é a loucura de fazer algo que faz mal contra você mesmo e contra quem está ao seu redor. São essas coisas todas que fazem parte da humanidade. E essa série tem como objetivo nós aprendermos em Cristo como vencermos as nossas paixões. Que Deus te abençoe. Amanhã no mesmo horário estaremos juntos. As lives sempre serão lives curtas, entre 20 e 25 minutos. Que Deus te guarde, Deus te proteja. Até amanhã. Tchau, tchau.